Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está. Não, volta. A gente nunca faz isso. Fala, galera. É só hoje. Pô, é que eu tô. Vamos aplaudir. Fechou. Bora lá, Kairos. enferrujado. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ice Talks. Tô aqui com o Daniel Pedroso, meu irmão. Fala, galera. Tudo bem? E aí, Gá? Boa noite. Tudo certo? Você tá bem? Cara, eu tô bem demais. Tô empolgado. Fazia um tempinho que a gente não sentava aqui na mesa junto e faz falta. Faz falta. Eu tô empolgado. Por quê, Dani? Porque hoje nós vamos ter o nosso primeiro convidado aqui do nosso podcast, que não é da igreja. É Verdade? um convidado de fora. Esse convidado, Dani, eu vou deixar você falar, por quê? O Dani, pra quem não sabe, é amigo desse convidado. Amigo mesmo. Então, vou deixar você apresentar Cara, ele pra aí. mim é um grande privilégio falar dessa pessoa que tá aqui com a gente hoje, porque ele é um amigo que eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande. Tive o privilégio de conhecer ele alguns anos atrás e, cara, vai ser uma troca muito genuína, muito bacana. Só pelos bastidores aqui já tava Só fluindo pelo legal. pré-podcast já foi bem bacana, cara. Legal. Então hoje nós estamos com ele, que é músico, líder de jovens, é uma bênção, tem viralizado bastante nas redes sociais também. Ele, Kelvin Galdeano, seja muito Aê, bem-vindo, meu seja amigo. bem-vindo, irmão. Tamo junto. Cara, prazer. Gente, vocês são demais. A recepção foi de verdade. Você que tá vendo aí em casa, a resenha antes do podcast foi maravilhosa, mas a gente garante que no podcast vai ser tão bom quanto. Prazer estar com vocês, gente. Amém. Conta aí, pessoal, pro pessoal que tá assistindo, né? Esse podcast é um podcast da Igreja Cristã Evangélica, então muitas das pessoas que acompanham são da nossa igreja. Essa é a sua oportunidade de se apresentar pro pessoal, contar um pouquinho quem é o Kelvin, o que você tem feito aí nas redes sociais, um pouco dos seus ministérios aí, que são muitos, né, Dani? Verdade, são bastante. Bom, filho de pastor, vocês sabem como é que é, né? Ah, A gente se desdobra, não tem jeito. Gente, eu sou o Kelvin Galdeano, tá? Eu moro na zona norte de São Paulo. Minha noiva tá aqui também, Maria Luísa. Eu tenho 22 anos, sou novão. Meu pai e minha mãe são os pastores lá da igreja, eles são os líderes, né? Então, eu sempre fui aplicado nesse discipulado. O Gabi falou dos ministérios, cresci atuando no louvor. Hoje o Senhor me concedeu a graça de ser líder dos jovens lá. E é um grande aprendizado, cara. 22 anos de idade, bastante coisa nas costas, mas com muito prazer, né? Eu sempre lembro do que Paulo falou a Timóteo sobre um caráter irrepreensível, né? Sobre você ser um bom administrador daquilo que Deus te colocou na mão. Então eu tenho vivido essa realidade. E estar no podcast de igreja local, pra mim, não tem coisa mais prazerosa. Porque eu carrego isso, você falou das redes sociais, essa essência da igreja local, sobre a importância de você fazer parte de uma comunidade. Faça parte de uma comunidade de fé você também. bom, já deu pra sentir como vai ser o nível do nosso papo hoje. Mas antes da gente começar de fato, né, a nossa conversa, introduzir aí nas perguntas, Cara, a em nome gente de preparou. toda a equipe do Ice Talks, a gente preparou aqui Que presentinho isso, pra velho. você, mano. É pra abrir Coisa aqui na boa. câmera? Abrir, se quiser Não, abrir. abre, Gente, fica à olha isso vontade. aqui. Peraí. Ó, eu tô nervoso, mano. Peraí. Peraí Isso que eu acho aqui... que tem alguma coisinha aqui. Não, mentira. Tem, Eu vou tem ler, algo eu vou ler. especial que a gente preparou. Tem. Obrigado pela sua participação, Kelvin. Foi muito bom ter você conosco em nosso podcast. Que Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. Um abraço da equipe do Ice Talks. Gente, que lindo. Ó, Pessoal, não se sintam invejados, tá? Porque... aquela inveja Pra te gospel. acompanhar nas suas agendas. Ai, caraca. Ó. Serve café também? Ó, tem Tudo. até a xícara aí, ó. Versátil. Tenho duas. Pra você e pra sua noiva aí, ó. Gente, eles pensaram em tudo. Galera, obrigado pela recepção. Imagina, é de Vou coração, fazer muito espero que uso você disso goste. Eu sou cafólatra. Eu também. Cara, Eu não também. tem como sobreviver sem um cafezinho. Eu acho que é Não. da cultura do brasileiro. Acho que eu tomo sem zoeira. Acho que eu tomo café umas 4 ou 5 vezes por dia. Mas você trabalha em casa? Sim. É. Eu tenho esse mal também. Não, mas eu trabalho no Tomo escritório depois é o da dia inteiro indo janta. buscar um cafezinho. Mano, não tem eu como. e a minha esposa, a gente parece um casal de idosos, assim. Terminou de jantar, passar um café, aí vai lá. Já é padrão, já. Não, e eu que fui tomar o pré-treino pra treinar, não fez efeito, mano. Porque a dose é tão grande de cafeína no dia a dia, porque eu trabalho home office também. Aham. Então eu acordo umas 6 horas, já passo um café. Até 7 horas do turno, já tomei as 2, 3 canecas, umas 2, 3 xícaras. E vai atendendo, vai tomando, vai atendendo, vai tomando. Então café
vai ser bem Olha utilizado. que legal que o Kelvin falou, aproveitando esse gancho que, cara, quando a gente vê essas movimentações, né, na sua vida atual, de estar Sim, bem engajado nas sim. redes sociais, é legal que ele falando que você não deixou de trabalhar e você continua trabalhando. Você falar um pouquinho a respeito de como você concilia sua Exato. vida pessoal, profissional, com sua carreira. Ministério, Exato. porque É. também eu sou líder de jovens, o Dani ele ajuda a gente aqui na equipe de jovens, e durante a semana, toda semana a gente é conversando, definindo o que vai fazer, pensando em dinâmica, palavra, louvor, enfim, tem todo um trabalho do grupo de jovens. Além disso, você tem a questão do louvor, também me identifico com você, então muitas coisas eu sei que Isso é é legal. difícil. E aí conta pra gente também como é conciliar tudo isso com a Top. sua vida pessoal, o seu trabalho, com a questão das suas redes sociais também, que Sim, agora sim. tem sido você tem cuidado cada vez É. mais, tem sido muito ativo lá. Conta um pouco pra gente. Top, legal. Tem muita gente que larga, né, o trabalho para viver das redes sociais, o que eu não acho errado, se Deus te direcionou a isso, beleza. Mas eu tô firme naquela palavra, né, eu tô esperando o profeta jogar a capa, pra eu poder queimar as carroças, as pontes, pra eu poder tomar esse enquanto essa oportunidade não chega, eu sigo conciliando trabalho, noivado, ministério, casa. Trabalho, noivado, ministério e casa. Que é a nossa rotina. Eu ainda, por exemplo, não conseguiria me manter, né, nas redes sociais. Então, como você tem um casamento pela frente, o planejamento financeiro tem que ser muito fiel ao que você tem. Hum. Então, eu concilio tranquilamente. Por eu trabalhar meio período, hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho meio período. Então, o resto do dia, eu também lidero célula, né? Às quintas-feiras a gente tem célula. Ó, segunda-feira tem teologia. Terça-feira não tem muita coisa às vezes. Quarta, mentoria com os homens. Quinta-feira, célula. Sexta-feira, ensaio do louvor. Sábado, agenda fora, domingo, culto. No Então, mas como eu trabalho na parte da manhã, das 7 até 1h30, 2 horas, às vezes é tranquilo de conciliar. legal, É legal pra caramba. Dá pra legal. fazer. E agora é relacionado a essa questão do seu chamado. Já vamos começar a entrar Vamos, gente, É forte. no é âmbito forte. espiritual. Como foi pra você, porque você comentou, você é filho de pastor, então normalmente tem isso, né, o pessoal é igual o rei, né, o rei aí vai passar isso para o filho, É, mas não é todo o caso. A gente exato. sabe que tem pastor que os filhos de pastor, eles não vão ser pastores, eles não vão seguir nessa área, mas como foi pra você? Porque a gente vê que tem aí um propósito muito grande, tanto na área do louvor, como também na área das pregações, a gente já teve a oportunidade de ouvir você pregar, e como que é essa questão do seu chamado, da missão que Deus deu pra sua vida? Como foi esse momento em que você começou a entender isso? Legal, Gá. Vale ressaltar que a gente tem essa clareza, mas tem gente que não sabe. Chamado nem sempre é hereditário, né? Não vem da herança. Você não é pastor porque seu pai é pastor. Você é pastor porque o seu pai te concedeu o chamado para ser pastor. E eu tenho esse chamado claro na minha vida, o que é muito legal porque a igreja percebe frutos, então, né? Uma das testificações é a sua igreja local te acompanhar, olhar para você e ver frutos. E de fato, pela graça de Deus, mas tem sido bom, eu tenho sido discipulado de perto, como meu pai, ele é o líder da igreja, ele pega mais pesado um discipulado comigo, que é muito bom, né? Como possivelmente, né? É que agora com esse boom das redes sociais, a gente não sabe pra onde Deus vai levar a gente. Mas ele tem me preparado pra daqui a alguns anos assumir a igreja no lugar dele, que, querendo ou não, meu pai vai fazer 50 anos. Só de pastoria ele já tem 30, 20 e pouco. Então, Começou novo, hein? ele começou com 25. Vamos colocar que ele tem Bem 25 jovem, né, anos. pra ser Jovem. pastor. 30 anos de ministério, assim, desde o diaconato até. Então ele já tá, né, querendo passar, né, o bastão. E nesse processo tem sido gratificante, cara. Porque quando você pensa num casamento, você já tem que pensar com uma mente diferente, né? Amém. Não é mais aquele papo que Paulo fala de menino. Não sou mais um menino. Sim. Existem coisas novas pra gente. E juntamente com o chamado é uma responsabilidade grande, porque eu replico aquilo que Paulo fala pra Timóteo. Você tem que ser modelo pros fiéis, até os mais velhos. E isso é muito louco. Você com 22 anos, as pessoas de 60, 70 terem que olhar pra você como exemplo, é uma bendita responsabilidade. Então tem sido bom. Deus tem amassado a prensa assim, tem tirado um bom vinho aí. E algo em particular que ele falou que, como a gente comentou, acaba se identificando bastante essa questão de ser filho de pastores, porque por parte da própria comunidade gera uma pressão que eles colocam. Cara, mas é o Kelvin, é o filho do pastor, ele cresceu na igreja. Em contrapartida, também tem os benefícios, que com certeza tanto meu pai quanto o seu pegou muito firme com a gente desde novo. Mas, cara, como conciliar essa pressão sem você acabar se perdendo? Porque muitas vezes essa pressão excessiva pode fazer a gente, durante o caminho, Sim, com certeza. Já acabar teve se alguma questionando. situação, assim, que você Cara. passou de eu falo porque, assim, eu não sou filho de pastor, meu pastor aqui da nossa igreja é meu sogro, mas a minha esposa sim, Sim. ela é filha de pastor. E é algo que ela relata muito, é uma pressão que até hoje
né. É uma É um cobrança muito comentário grande. que as pessoas vêm e fazem, Posicionamento na algo igreja. que esperam, e não é nem como você falou, você foi muito preciso na sua frase, não é todo mundo que tem a maturidade de entender que o Exatamente. chamado do seu pai é muitas vezes pra você. Nesse caso, é muito nítido que sim, né, a gente vê aí. Mas essa questão que o Dani falou desse teve alguma situação, um desafio que você passou por essa pressão? Legal. Cara, graças a Deus, a minha comunidade ela é uma comunidade de fé bem saudável. Então, parte da mentalidade que meu pai não tem cadeira cativa na igreja. Uhum. Se a gente quiser fazer um concílio com os presbíteros e colaboradores da igreja, gente, o Denis não está mais apto às atividades. Ninguém tem cadeira cativa. É o Espírito que manda. Então, parte desse princípio. Então, depois, se o Kelvin estiver apto, amém. Mas essa pressão, graças a Deus, não vem dos de dentro. Mas os de fora que vêm frutos ou não vêm, os frutos podem colocar pressão, né? A gente tem comunidade aqui na Vila Maria, em São Paulo, em Mongaguá e na Praia Grande. Em ambas comunidades, eu nunca tive uma pressão do tipo de vai e faça. Até porque fica mais fácil quando dentro do seu coração você já tem esse desejo. Então, o que seria pressão passa a ser impulsionamento. Então, na minha visão, como eu sempre tive essa mentalidade de opa, Deus tem isso pra mim. Não porque eu sou filho do Denis, mas porque ele me ordenou lá no ventre da minha mãe, igual Davi Amém. fala. Então, cara, isso meio que me blindou. Uhum. Talvez, se existir uma pressão, eu encarei como impulsionamento, Que sabe? legal, Bacana. que legal. Bem legal. Partindo desse ponto também, Kelvin, conta pra gente como que foi, assim, o momento que você teve o seu primeiro encontro verdadeiro, né, porque a gente pode ter nascido na igreja, Exato. mas é uma pergunta que a gente gosta muito de fazer aqui, que às vezes esse encontro ele vai acontecer na infância, na adolescência, mas tem casos aqui que a gente já ouviu que o encontro ele foi acontecer, a Depois de pessoa já depois de bastante adulto, a tempo. vida toda na É, igreja e é. falou: "Poxa, meu encontro verdadeiro foi recente, foi Legal. coisa". Porque Como foi? acabou que nasceu no berço evangélico Não e tinha foi escolha. apresentado. Não tinha ou era escolha. isso, era isso. Quando Mas a gente realmente sabe teve. quando a gente tem o Total. encontro. Total, E é. como foi esse primeiro encontro com você? Cara, eu cresci no ambiente de igreja bem movimentado. Meus pais, eles foram pastores em São Paulo. Assim que eu nasci, eles foram pro Rio de Janeiro, depois voltaram pra São Paulo, aí criaram a comunidade apostólica ali. Então, eu cresci nesse ambiente da atmosfera da glória de Deus. A gente tem base pentecostal. A gente é meio pentecostal reformado assim, pentecostal com ordem. Não que você pentecostal não tenha ordem, tá? É, mas o encontro com Jesus não foi nesse tempo. Foi num tempo onde eu me afastei. E sempre tem aquela questão, né? É muito interessante que o filho pródigo ele sempre valoriza fielmente aquilo que foi confiado a ele. Então, Uhum. eu entendi que enquanto eu tava lá no lamaçal, junto com os porcos, eu falei, não, peraí, se eu voltar e ser só um funcionário do meu pai, mas ele me recebeu de braços abertos. E como foi? Eu acho que eu já contei esse testemunho pra alguns amigos, eu não sei se eu contei pro Dani, até mesmo pra você ou pro pessoal que tá aqui. Mas eu estava numa festa. Estava bem afastado já, eu não queria mais seguir o Senhor, pra mim aquilo era maçante. Quando você não tem intimidade com a palavra, vira maçante, porque a palavra de Deus é julgamento, é Uhum. justiça e juízo. Sim. Quando você não se convence não. Quando o Espírito não te convence disso, você leva a vida como se isso aqui fosse um fardo. E eu tava assim. E nisso, eu levei uns amigos pra casa, eu volto pra casa, estou a pé, era umas 4 da manhã, eu chego em casa, na verdade eu estou a caminho de casa e 2 caras me param, vão me assaltar, eles estavam com uma faca, deram uma coronhada em mim assim, na costela e levaram o que eu tinha, a minha máscara, o meu relógio e minha carteira. Eu voltando pra casa, eu já deveria estar em casa, o horário que eu tinha marcado com meu pai era 2 da manhã, se eu não me engano, já ia beirar 5. Uhum. Eu chego em casa, meu pai tá acordado. Quando eu abro a porta e vejo meu pai com a tela do celular olhando assim, olhando o horário, no que eu abro a porta, ele levanta espantado. Eu falei, vou tomar um baita do esporro, já era, o cara vai vir. Mas ele olha nos meus olhos e fala, filho, você tá bem? Eu tive um sonho que te assaltavam na rua, levavam Nossa, tudo que você caramba. tinha. Ô louco. Você tem alguma coisa pra me falar? Eu engoli seco e falei, tô de boa, tô tranquilo, não tenho nada pra te contar. Ele entra no quarto, eu com a mente totalmente conturbada, porque no caminho eu já tava me questionando. Depois que eu fui assaltado, eu falei, caraca, quando eu tava na presença do Senhor, assim, eu não tinha isso. Claro que males vem, Sim. a presença de Deus, ela garante conforto na tribulação, não a ausência dela. Então, eu cheguei em casa, aconteceu isso, meu pai entrou no quarto, e depois eu entro na sacada do meu prédio, eu começo a olhar o céu e começo a me questionar. Meio que aquele sentimento de pai contra ti, contra o céu pequei, e então... Uhum. Mas a minha consciência estava tão cauterizada, aquilo que Paulo fala, estava com a consciência cauterizada. E nisso eu comecei a questionar, se você morreu mesmo por mim? Olha a audácia, né? Eu me revesti de Tomé assim, quis tocar pra ver. Se você morreu mesmo por mim, me dá um sinal. Eu preciso te ver.
Mas Deus, tão misericordioso, ele me concedeu. Eu tava orando, pedindo a Deus, eu tava meio conturbado. No que eu olho pro céu, eu vejo a cruz brilhando no céu, assim. Eu tive uma visão espiritual. E aí eu olho pra aquilo, eu fico embasbacado. Porém, eu tava tão cauterizado que eu não acreditei naquilo. Eu falei, opa, eu devo ter bebido alguma coisa que me deixou meio estranho, assim. Porque naquela época eu tava bem zoado. Eu entro novamente em casa. No que eu entro em casa, eu falo, vou assistir um filme, aí depois eu durmo. Vai dar umas 7 da manhã, eu durmo, né? Tava desregrado. A vida com o Senhor sem o Senhor te faz ser essa pessoa. Eu ligo a televisão, a primeira cena do filme é o Cristo Redentor, olhando com os olhos de fogo pra tela, assim. Eu falei, não, pera. Não, mano, não, pera aí. Sem querer espiritualizar o que não é espiritual, mas quem é sensibilizado consegue ver o Senhor em mínimos detalhes. E ali eu já caí no chão em si. Só que no outro final de semana, pra terminar esse corte, eu saí novamente, mas já com a mentalidade de não me envolver com nada. Só saí porque eu não via sentido no rolê, mas eu também não via sentido na igreja. Então eu ficava meio Raimundo, assim. Só que eu tava num deck, era uma rua, tinha um deck assim, e aí uma menina alterada vem, cambaleando, para na minha frente e fica sóbria, aponta o dedo na minha cara e fala: por que você tá aqui? Não é pra vir pra cá. Não saia de onde Deus te colocou. Caramba. E aí ela termina de falar isso e volta a ficar bêbada. E olha pra mim e fala, ô Gaudiano, o que eu tô fazendo aqui? Desculpa. E sai. No que ela termina de falar, meu pai para o carro do meu lado assim e fala, vamos pra casa. Ali eu já entendi que Deus tinha uma marca em mim. Ele estava sendo misericordioso. Pasmem, né? Já vi homens de Deus e mulheres de Deus ido na minha casa, me visitado. E de fato, olhado, cara, eu sonhei com você, não é coisa boa. Ora para que Deus fale com você, mas o Senhor quer você pra perto. Não porque eu tenho um chamado, mas porque o Deus deseja intimidade com os seus filhos. O chamado vem depois. E foi esse meu encontro com o Senhor, né? De uma quase morte espiritual, que é pior que a física. Sim. Pra ser revivificado, discipulado e enviado, cara. Loucura, né? Nossa, Que bem isso, hein? bênção. Você vê que a graça e a misericórdia de Eu não, Deus foi eu não tremenda sabia na dessa vida dele. história. Já que a gente já conversou outras vezes. Cara, Aí você sabia dessa? Sabia porque a gente teve uma história muito parecida, que foi algo bem legal, que nesse período também que eu tava meio afastado. Cara, eu tava chegando, assim, de um rolê que eu tinha vindo, que eu tava Aham. saindo e tava passando por esse processo de chegar no ambiente e o Espírito Santo me incomodar no sentido de você não pertence a esse lugar. E eu tava chamando o Uber porque eu ia encontrar uns amigos meus. Isso até eu comentei com o Kelvin na época que a gente se tornou amigo e tal. Uber foi o caminho inteiro me olhando pelo retrovisor. Eu falei, cara, será que eu vou ser assaltado aqui? Será que ele quer alguma coisa? Eu já fui preparando aqui, ó, pra sair da massa dentro. Falei, meu, vai parar no farol, eu vou sair fora, eu vou pular Aquele do carro. vídeo do menininho que pulou do carro. Você já viu ele É falar? tipo esse. Aí o cara, você acredita em Deus? Falei, acredito, amém. Ele, posso te falar um recado da parte de Deus? Deus tá te livrando de situações muito ruins, mas você tem teimado porque ele tem te avisado. Não. Mas você sabe que esse lugar que você tá indo não te pertence. Tá, maluco. Meu coração fechou de uma tal forma, e foi a noite que eu tive o maior livramento da minha vida, porque enquanto eu tava naquele rolê, invadiram, porque tava tendo muita gente que tava com tornozeleira eletrônica, que era do PCC e tal, invadiram esse lugar a polícia. Só que aí começou um tiroteio no lugar e saiu todo mundo evacuado. Ah, mano, Então, você tava andando, cara, Que foi, tipo de gente você andava, mano? foi totalmente assim, eu falei, meu, você vê a graça de Deus nesses momentos, Total, que mano. quando você tá com o coração mais enrijecido, que ele usa de maior ousadia pra chamar a sua atenção e te É. resgatar pra perto. Verdade. Total, mano. E Verdade. certeza que muitas pessoas que vão estar nos assistindo vai se identificar e falar, cara, talvez eu esteja vivendo essa situação agora, e é muito legal ver isso, porque enquanto a gente ainda tem vida, enquanto a gente tá aqui, ainda tem tempo, sabe? É, Deus estende a graça e a misericórdia dele. total. Total. E aí, agora entrando nesse ponto, logo depois disso, então, você começa você mesmo falou, o seu ministério ele foi impulsionado, e aí você foi a parte que você começou a produzir as músicas, foi aí que Top. você começou, ou não, ainda foi um pouco depois? Conta pra gente como que você começou esse processo de começar a escrever os seus louvores, que aliás são bem Não, cara, eu profundos. quero pontuar uma coisa. Quem não conhece fala, meu, pra gente que é músico também, que toca, fala, meu, Kelvin é bizarro. O cara pega de ouvido, 400 notas por música. Você vê que nitidamente Deus tem um chamado pra vida Sim, nessa parte. sim. Tipo, ele espirrou, saiu uma letra abençoada lá. Não, e as letras deles são bem Muito profundas, e muito obviamente profundas. com bases bíblicas. Sim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Mano, legal, boa pergunta. Obrigado pelo elogio. Faço das minhas palavras, as suas palavras, as minhas palavras. Você é inspiração demais também. Obrigado. Vocês, né? Aqui a gente tá numa mesa de
levitas. Não é brincadeira? Pessoal da Ice, tô brincando, a gente não é da tribo de Levi, não. não. A gente é da tribo de Jesus, o leão de Judá. Amém. Pera aí, se você não pegou, eu vou falar de novo. Nossa. Cara, vamos lá. Como antes mesmo de eu ter essa experiência, eu já era envolvido com o ministério de louvor e tudo mais, eu falei, opa, dessa vez eu tenho uma chance de fazer de verdade. Tive um tempo de banco. Por consciência, né? Meu pai gostava de contar comigo. Pela graça de Deus, crescendo como filho de pastor, eu aprendi a tocar alguns instrumentos. Então, por necessidade da comunidade mesmo, a gente se desdobra. Mas eu passei um tempo em, sabe, de fato como numa terapia com o Senhor mesmo. O Senhor me livrando de coisas psicológicas e de dilemas internos, sabe? Aquela coisa que Paulo fala sobre a prisão na mente. Deus estava tirando os cadeados e me tratando, limpando. Eu falei, amém. Isso tem um propósito e virou testemunho. Aí depois de um ano e pouco, eu voltei a escrever minhas canções e lançar essas músicas, porque aí sim, tinha um selo, sabe? Tinha uma marca. Era uma carta viva, sabe? Eu era uma carta viva e estava entregando essa carta de testemunho para as pessoas. E aí nisso depois começou o processo ministerial, porque também a chama do ministério pra mim sempre foi vigente. Desde, sabe, não que eu não tinha me encontrado com o Senhor, porque o Senhor nos encontra, né? Mas eu não havia tido uma experiência onde você fala, nossa, ele é de furar a orelha, igual o escravo de Êxodo lá. De furar a orelha e falar, eu pertenço a ele. Depois disso, aí sim, eu voltei. Eu ainda fui liderado por uma galera no Ministério de Jovens, aí voltou a acender essa chama. Meu pai teve reuniões comigo, até o dia da consagração. Minha noiva tá comigo hoje também, braço direito no ministério, junto com pastores que nos pastoreiam, muito importante. Nós somos noivos e temos a consciência de que se você não é casado, vai com calma. Você ainda não tem o tipo de autoridade certa para tratar de certas coisas. Então nós temos pastores que pastoreiam a gente e através disso lideramos. Então depois de um ano e meio desse processo, assim, Deus começou a falar, agora você tá pronto. Foi meio que a flecha na aljava do guerreiro, só que a flecha ela tem que vir pra trás primeiro, depois solta. Então o Senhor meio que falou, calma, fica de stand-by, vai com calma, Deus me colocando e impulsionando, porque quem tá vendo e não sabe o que é uma flecha, acha que tá indo só pra trás. Mas quem vê o arco, sabe que tá sendo impulsionado. E Deus me fez ver o arco. Falei, amém, é sobre isso aí. Do nada eu só tenho um Vitória Souza aqui, assim, né? Pelo menos você não usou o exemplo do iPhone. Se você tem um iPhone 10... Brincadeira, Vitória Souza. Abraço. A gente te ama, tá? Então, e sobre essa flecha foi lançada nesse momento que você começa a produzir as suas canções, os seus louvores. Você consegue ver o impacto desses louvores já lançados na vida das pessoas? Você já tem testemunhos sobre esse agir de Deus na sua vida, né? Total. Cara, até porque a primeira música que eu lanço chama Filipenses 2, que é a transcrição, é literal. É literal. Se você abrir Filipenses 2 e colocar junto com a minha música... É Bíblia pura. Dá uma palhinha aí pra gente, a gente tá sem violão, mas... Fechou. Embora sendo Deus não se considerou tal, se esvaziou e nos serviu, em forma de homem se humilhou e obedeceu, sua morte foi de cruz. O Pai o exaltou, Filho do amor, dobrem joelhos e línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Cara, essa música é linda. Precisa nem de instrumento. Eu lembro que quando ele lançou, o Spotify repetia tanto que falou, você ainda está escutando? Toda hora aparece a mensagem. Cara, e é impossível, aí eu garanto a vocês, que é impossível não existir testemunho quando você canta a Bíblia. Porque não é sobre o louvor, é sobre a unção da palavra. Então, a literalidade das escrituras trazem poder, porque não é só o que o Kelvin escreveu, é o que o Espírito escreveu através do apóstolo que está no cânon. É Filipenses 2, a carta de gratidão. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Então, cadê Tem vida, né? Tem vida, mano. Sabe? É legal, louvores de testemunho tocam muito, mas tocam numa parte diferente. Talvez numa parte mais emotiva e emocional. Agora, a palavra, ela tem o poder de te dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então, essa literalidade, e é uma tecla que eu bato muito com o pessoal, os jovens da igreja, o pessoal do louvor. Não fuja das escrituras, sabe? Vamos cantar a Bíblia, vamos cantar sobre o Antigo e o Novo Testamento, sobre justiça, sobre amor, sobre misericórdia. Então, com certeza, muitos testemunhos. Lá na igreja a gente tem essa cultura de cantar músicas da igreja local.
Então essa tá no setlist, assim, todo mês a gente canta essa e é maravilhoso, mano. Que bênção, que bênção. Falando nisso, cara, eu lembro de algumas experiências que eu e o Kelvin, a gente teve o privilégio de participar de um acampamento juntos, e lá teve momentos muito marcantes de buscas, de louvores, de entrega. E, cara, é nítido você ver a presença de Deus através das músicas, mas porque ele se coloca num lugar de disponibilidade como servo do Senhor. E, cara, que Deus continue te abençoando e fluindo através da sua vida, Amém, amém. porque você entendeu o real propósito, que não é sobre você se engrandecer, mas pelo Espírito Santo utilizar a sua vida como instrumento para alcançar muitas vidas como alcançou a minha. Eu lembro que ele não lançou essa ainda, mas, cara, ele teve uma música muito bacana que marcou, que eu não esqueço. Ele não me ensinou a tocar Não ainda. lançou ainda? Não, porque foi uma música que foi um processo muito louco, né? Foi Acabando o podcast, ele vai tocar aqui. Eu com toco. gente. No off eu toco. Mas ela carrega. De fato, o louvor ele faz com que nós guerreemos, né? Assim, Uhum. espiritualmente. Então, carrega a unção do Espírito. E quando toca, irmão, não tem jeito. E não é por conta do louvor, né? É o que o Dani fala. Todos nós que escrevemos e a gente que compõe, quando o nosso coração está num lugar chamado jardim de intimidade, não tem como não ser regado. E ali, cara, a unção de Deus desce sobre você e passa a ser, sempre é, sobre ele. Não sobre o que você escreve, tá ligado? Amém. Quero pegar 2 temas, então, que você falou aqui. Você falou sobre louvor, mas você também falou sobre louvores que carregam a palavra de Deus. Então, unindo o seu ministério com os jovens e unindo essa, né, toda essa importância que pra gente é a base. A gente está falando que de algo que tá aqui. Então a gente precisa estar pautado sempre na palavra de Deus. Então hoje você, como líder de jovens, mas também como um compositor de louvores, são pautados na palavra. Quais são os temas bíblicos que hoje você, principalmente nesse lado de jovem, você considera mais relevantes para os jovens? Total. Eu acho que um abrange todos, que é a santidade. Porque a gente pensa na santidade apenas na impureza, né, em todos os aspectos, mas a santidade é revestimento através do Espírito. Então a gente pode destrinchar sobre Gálatas 5:22, os frutos, o fruto do Espírito com seus gomos. Então, amor para estar com seus companheiros, seus amigos, alegria para servir ao Senhor, paz entre nós, domínio próprio para lutar contra o pecado, benignidade e longanimidade para que você tenha mansidão, para que você tenha um pavio não curto. Não tem um pavio curto, viu, gente? Demorem a explodir, porque o jovem ele é muito levado na emoção. É muito difícil. Eu tô falando de uma faixa etária lá na Cal, que é um pouco mais nova que eu. Então a gente tem jovens de 15 a 20. Parecido com aqui. Bem próximo. Querendo ou não, às vezes não é uma linguagem única ali. Talvez o cara de 15 não converse com o cara de 22, porque ele tá no outro planejamento. Então você ornar essa linguagem, saber. Então eu acredito que a gente tá num tema lá na igreja esse ano, nada de palavra profética, tá, gente? É um tema bíblico, tá? Frutificar, sobre permanecer e frutificar. Se eu não me engano, é em João que o Senhor fala que nós somos ramos que estão apenas enxertados. Ele é a videira verdadeira. Mas eu acredito que para os jovens, a santidade englobe todo aspecto que é necessário para lutar contra o inimigo, para se posicionar nessa geração e para ser uma flecha na aljava do guerreiro, sabe? E é uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem é o Guy, líder de jovens, você é líder de jovens. Como você influencia os jovens a serem mais parecidos com Jesus através da palavra? Se parecendo com Jesus. Não, mas É verdade. Mas é porque a gente às vezes, pega o mindset. Lembra aquela parada? Não tem pulo do gato. Não Sendo não bem tem claro, esquema. não tem pulo do gato. Eu ponho. Como é que é? Eu ponho fogo no meu sermão, eu ponho meu sermão no fogo. Eu vivo. É aquela parada de as pessoas te olharem queimando e ser tão profundo que eles querem entender o porquê você tá tão alegre, do porquê você tá tão entregue, do porquê você se posiciona tanto. Cara, esse cara vive jejuando, esse cara vive buscando. O que você tem, Kelvin? Aí a gente chegou no lugar certo. Não sou eu, é Jesus. Eu posso te Exato. levar até aqui. Aí daqui você conhece. Então acho que você se parecer com aquilo que eles querem buscar, mas não no sentido de ser um pai espiritual, mas um exemplo na fé. O pessoal interpreta muito errado aquela coisa que Paulo fala, né? Sede meus imitadores, mas aí tem a sentença, tem a continuação. Igual eu sou de Cristo. Me imitem até chegar num ponto, aí eu te trago aqui e depois você vai sozinho. Eu posso te falar do que eu conheço, mas talvez Deus tenha algo diferente para que você conheça. Então, trazer esse pessoal para esse lugar de, cara, amém. Podem se parecer, por enquanto, com o Kelvin, com muitas aspas e muita licença poética, para que depois eu saia de cena e você
Porque nós temos essa responsabilidade, né, Gá? Sim. Tem jovens que precisam. Como é que é aquela coisa que eu não sei que se Paulo fala, o escritor de Hebreus, acolhei os débeis na fé. Ou seja, chamem esses caras pra perto, fortifica o tornozelo, o joelho cansado, os pés cansados, igual o escritor de Hebreus fala, e aí esse cara tá pronto pra caminhar sozinho. Então acho que é assim. Não só se parecer com Jesus. Uhum. Se parece com Jesus. Ficou meio grosso, né? Não foi grosso, É. não. Mas acho que é isso. Não, Sim, exatamente isso. E é em todos os sentidos, porque o Kelvin vai entender. Aí você, no momento em que você começa a namorar, aí você começa a ser analisado de uma outra forma Total. também. Começa Total. a analisar o seu relacionamento. Hoje eu sou casado. Começo a analisar, então, o exemplo que o Gabriel e a Isabela são como total. casal, são como um só, uma só carne. Então, é exemplo. São exemplos Sim. para esse E jovem. acaba que por estar na frente do ministério, você meio que por consequência acaba se tornando uma referência. Mas eu Total. levantei mais esse questionamento pra gente chegar num ponto que até voltando um pouco, falando a respeito de crescer na igreja e tal, eu pude acompanhar porque eu pertencia quase grande parte da minha vida a uma igreja, mas eu percebi que ao longo dos anos, a igreja foi um centro de religiosidade e que por conta disso acabou afastando muitos jovens da igreja, sabe? Queria que você falasse um pouquinho a Faltou respeito. estratégia, né? Nesse Exato. sentido total. Cara, a gente precisa pegar aspectos, e vejam bem no que eu tô falando, tá? Aspectos culturais que chamam a atenção deles e trazer Bíblia pra isso. Só pra eu encerrar aquela outra coisa que a gente tava falando, tem um pastor, Danilo Lara, ele fala sobre você não tem que ensinar o que você sabe, você tem que ensinar o que você vive. Exato. Uhum. O seu testemunho vai à frente da sua oratória. Você não é pautado pelo que você sabe, sim pelos seus frutos. Contra frutos não há argumentos, saca? Então, falando sobre essa influência da nova geração, a gente precisa entender, por exemplo, eu faço rap, trap e gospel, mas eu tenho uma canção chamada Filipenses 2 que foi gerada num quarto. Nossa, Kevin, parece que não conversa. Aí é que tá, essa é a visão hoje em dia. Algumas pessoas acham que não conversa. Por um gosto musical, legal, mas a gente colocar Deus numa caixa e falar que ele não vai usar isso? Claro. Muita gente, eu tenho amigos, né? Eu não sei se vocês conhecem, o Nesquione, esses caras. Cara, tive coleta com os caras que eles falaram que teve gente que se converteu ouvindo a música deles. Fala, caraca, mano, de fato, mano. Ele foi levado pela batida, ele foi levado quando viu, tava no meio da Bíblia, do bom samaritano, que não sei o que, pronto. Aquele negócio de você alcançar um grupo determinado por um estilo de música que, se eu pegar, sei lá, uma música do Ademar e falar pra um skatista, escuta isso aqui, o cara Cara, não vai Entendeu, ouvir. mano? O cara não vai ouvir. É muito isso, é aquilo que a gente até trocou ideia, acho que foi no meu podcast, acho que no eu acho Dedu a que gente foi no trocou um seu, pouco. Eu falei que eu penso muito nos louvores em prateleiras. Então existe o louvor, que ele é um louvor congregacional, que é um louvor que a gente vai cantar aqui. Dentro dos louvores congregacionais, eu tenho um louvor que, sei lá, eu não vou cantar Galileu depois de uma palavra super apelativa, entendeu? Agitado, ou Sim. maravilhosa graça. Posso. Sim. Mas, sei lá, eu penso em que existem os momentos Estratégicos. estratégicos, né? Legal. Aquela questão, eu penso sempre quando a gente vai montar um repertório numa escala, assim. Então, tipo, eu vou começar nessa intensidade, eu vou chegar aqui, e aí depois da palavra eu vou daqui pra cá. Então você pensa nesses momentos. E ele tá pegando isso aqui, ele tá pensando fora da caixa. Que é tipo, aqui a gente pensa nesse contexto da igreja. Mas e a pessoa que tá fora? Quem tem pensado neles? E aí cara, eu não sei, com certeza você conhece, mas eu tenho escutado muito o Forrest Frank. Aham. Cara, todo mundo compartilha a música desse cara e não faz ideia, muitas vezes, do Exato. que eles estão compartilhando. Cara. E é um absurdo, é uma letra melhor que a outra, e é uma vibe muito boa. Bem É uma legal. música que você pode usar pra fazer retrospectiva, reels de Stories. Instagram, stories, e vai casar e você vai estar levando a palavra pra alguém. Cara, olha que rico isso. Deus, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, já está em todos os lugares. Mas nós, tem gente que fala, né, da nossa responsabilidade, e a palavra fala que os anjos ansiaram levar a mensagem que a gente leva. Que responsabilidade é essa? Então, eu vou estar lá no Instagram, eu prefiro que o pessoal vai rolando Reels aqui assim, ó, pô, pare por conta de uma música, uma batida, e nem saibam do que está falando, mas seja a Bíblia pura, do que isso que a gente vê hoje em dia, essa promiscuidade toda. A gente tem que ir em lugares onde tem gente que não está. Não que Deus não esteja, mas Deus vai levantar pessoas para estarem nesse lugar. Por exemplo, um tabu grande é o funk gospel. Eu não gosto do funk. Pra mim, é o estilo musical, mas sei do propósito de Deus no meio do funk. Quer resgatar a gente que tá no meio de um baile, ou o propósito do rap, quer resgatar a gente que tá no subúrbio ali, nas rodas de skate, nas rodas da bateria de rima.
o rock, o drive, o metal, quer resgatar a gente que tá naquelas casas de show. É o Luca Martini, ele tá fazendo um Ghost projeto metal, né? super... Nossa, Absurdo, mano. isso é Bem doido, legal. né? E ele é um cara super fora da caixa. Ele é um exemplo da nova geração, assim. Então, o evangelho, ele é multifacetado. Eu quero pegar esse gancho agora, do que o Kelvin ele falou, para que a gente saia um pouco só da igreja, Sim. mas a gente entra agora num ambiente digital. E antes de entrar para esse ambiente digital, eu queria chamar um rápido intervalo para você que está nos assistindo, você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre os nossos trabalhos, né? Então vocês vão ver aí, conhecer um pouco da nossa agenda e daqui a pouquinho a gente volta para entrar nesse assunto. Pode ser? Let's go. Fechou então. Então bora pro intervalo. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos do nosso rápido intervalo, mas acho que deu para vocês acompanharem aí um pouco das nossas obras, dos nossos trabalhos e da nossa agenda. Então eu reforço o convite aqui, todos os domingos às 10 horas da manhã, nós esperamos você, venha nos visitar. E vamos retomar, Dani, de onde a gente Cara, parou? e a gente terminou e o papo tava fluindo, tava bem bacana. Cara, e algo que me gera muita dúvida e creio que muitas pessoas que vão estar assistindo a gente é em questão da fé conciliando com a tecnologia, porque a gente viu que de início, pelo que você contou da sua trajetória, você focou muito na questão da propagação das suas músicas e tal, mas que teve uma migração durante esse processo, que agora ele começou a fazer vídeos mais O descontraídos, cara tá Meu, estourado. bombando os vídeos, pegando muita visualização. É engraçado, um monte de gente me enviando Reels, eu tava Cara, o sabe o que eu acho Kelvinho. engraçado mesmo? Quando rola o multiverso do gospel, assim. Cara, isso é Que maravilhoso. collabs. Nossa, cara. É os Vingadores da Os comédia Vingadores. gospel. Vocês já fizeram com a música dos Vingadores? Tem que fazer, O cara. pessoal falou já, olha quando os Vingadores se juntam. Cara, eu acho sensacional. E aí é bem legal que, em contrapartida, ao mesmo tempo que é um formato descontraído, não deixa de levar o evangelho de maneira leve. Queria que você abordasse um pouco a respeito desse Top. sentido. Essa migração foi do nada. Eu sempre tive uma veia humorística, mas era com meus amigos, assim, numa roda de... E meu pai, ele é o pioneiro de stand-up gospel no Brasil, né? Então, Sério? Eu não Cara, sabia o dessa, bispo hein? é fera demais. Meu pai era 2009, ele já fazia coisa que ninguém fazia, mano. Aí depois veio o Jonathan Da hora. Neymer, veio uma galera, mas o meu pai, ele é o É, pioneiro. o pai do Kelvin é aqui. Exato. Eu faço a Queremos ponte. você aqui. E beleza, mas meu pai sempre falou, cara, você tem uma veia, ele falou que você é polivalente, você pode fazer arte como um todo. Arte, música, teatro, né, só cinema que não, mas se chamar a gente tenta. E eu falei, amém, Deus tá nisso. E eu comecei a gravar vídeos, sketches de humor, um vídeo que estourou bastante foi Tudo Pode Ser Worship, então eu pegava músicas diferentes, que tinham letras que se você tiver com o coração apontado pra Jesus, faz sentido, mas não Vamos lá, são alguém? louvor. Nossa. E aí eu peguei um estereótipo que foi criado do Ale Vilas-Boas, que é de fato quando ele tá fluindo, mas aí eu usei, né? Ale, eu te amo, tá? Eu sei que você vai estar vendo isso aí, eu vou te mandar na DM.
Cara, de onde surgiu o assovio? Essa o geral pergunta. Não, mas então, surgiu de O que eu mais ministrações. gostei, a que eu achei muito legal é do Você é a razão. Meu, eu gostei daquela do Restart lá. Nossa, a do Restart foi boa também. Excelente, eu fiz uma também. Quando o segundo sol É. chegar, Senhor, você é o sol da justiça. Cara, mas essa migração foi estratégica, porque eu tive reuniões, brands com uma galera boa do marketing. E eles falaram sobre estratégias pra você angariar pessoas e aí criar um nicho dentro disso. Falei, caraca, legal. O humor gospel é um lugar legal pra se explorar e trazer gente junto com uma teologia saudável. E começou a dar bom. Então eu consegui unificar o louvor, né? Junto com a música, a palavra e o humor. Falei, amém. E aí eu comecei a fazer sketches do ponto de vista se discípulos fossem influencers. Aí eu comecei a trazer literalidade da palavra, por exemplo. Aquele episódio lá que a gente sabe na igreja de Corinto que Paulo tem que corrigir o filho que tava tendo, né, um caso com a madrasta dele. Eu trago comédia em relação a isso, mas é Bíblia literal. Então veio na estratégia de trazer um público jovem e, claro, deixar o link das minhas músicas fixado na minha DM. Então toda a visita do perfil, o pessoal ia lá visitar a música. E acabava que fomentava o Instagram, fomentava o Spotify e glorificava o Senhor, né? Que é o mais claro. Isso. Legal. E tem a questão do impacto, né? Porque assim, a gente pode ter. É lindo o trabalho que você tem na sua igreja local, com os jovens que você cuida, mas o impacto que você consegue ter hoje com a internet, a gente fala porque está numa mesa aqui com um quase publicitário, eu sou publicitário, Ele é publicitário. trabalho com marketing, então assim, a gente sabe dessas estratégias, a gente sabe que a internet ela tem um poder muito grande, tanto é que a gente tem recebido diversos visitantes que estão vindo devido ao trabalho feito Legal, em cara. redes sociais. Então vem o pessoal lá do nosso grupo Conectar, Sim. que é o pessoal que recebe as pessoas, vai perguntar, de onde você, como você descobriu a nossa igreja? Eu vi no Instagram. Então você vê o impacto. E como tem sido esse impacto? Porque assim, você tá com quantos seguidores hoje? Eu acho que 102 mil, alguma parada assim. Então, você não conhece essas 102 muita mil gente. pessoas. Muita gente. Mas, com certeza, essas 102 mil pessoas, elas estão interagindo com você, elas te mandam uma DM, elas respondem uma caixinha. E como qual o feedback que você tá recebendo desse pessoal que tá chegando? Isso é muito bom. Cara, quando você tem um propósito na rede social, deixa de ser views e passam a ser vidas, né? Não são views, são vidas. Então, o mais próximo que puder estar dessas pessoas virtualmente pra... Claro, o discipulado ele é olho no olho, né? É face a face. Mas de alguma forma, discipular através da palavra, eu estou aqui para isso. Eu sempre falo nas minhas lives, nos stories que eu faço sobre a importância da gente se tratar, né? Eu e os meus seguidores, não como, cara, um influencer gospel. Cara, de fato, alguém que vai abrir a Bíblia e falar o que tá escrito, sabe? Uma pessoa simples. Eu sempre vou prezar por essa simplicidade. C.S. Lewis falou que o evangelho é puro e simples. Então não tem nada além disso. E ele escreveu isso num contexto de guerra, né? Sobre a simplicidade e a pureza do evangelho. Acredito eu que, de fato, essa interação com os seguidores é muito mais do que responder gente que tá tietando, algo assim. Responder gente que precisa de uma palavra. E eu preciso estar apto e ouvir o Espírito Santo para poder falar o que Deus tem para essa pessoa. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Cara, isso é bem legal que você vê que, meu, é da essência do Kelvin. Tava super. Você quase chorando aqui do nada. Tava lá, vou. E, cara, é muito importante ele que atrela essa personalidade, ele traz isso. E algo que chama muita atenção, que a gente tratou nos episódios anteriores, obviamente, em outros segmentos, mas é que nesse meio gospel contemporâneo, como tem atrelado o conhecimento racional humano, tipo, buscou experiência, buscou se equiparar com profissionais da área, porque, cara, muitas vezes aquela vontade Falou muito excessiva... nisso com o Decinho, né? Exato, ela não é bem canalizada, sabe? Aí a pessoa acaba se frustrando. Então, creio que muitas pessoas imaginam, o Kelvin começou do dia pra noite. Obviamente que não, teve muitas frustrações, ou teve algum momento que você pensou em desistir? Sempre tem. Na verdade, a partir do momento que eu comecei, de fato, a fazer a parada com a internet e tudo mais, sempre tive sinal verde do Senhor. Tipo, avança, vai e faz. Quando eu tiver um sinal vermelho, não vai ser uma desistência porque eu quero, né? Eu não quero parar com isso tão cedo porque Deus tem feito um trabalho. Mas se for pra parar, eu paro. Mas pensar em desistir depois que ele impulsionou, por enquanto não. Mas porque eu tenho conseguido conciliar trabalho,
família, ministério, né, redes sociais, tudo junto. Claro que vai ter um tempo em que alguma ponte vai ter que ser queimada. Sempre tem. Deus, ele é um Deus que ele gosta de intencionalidade. E se ele percebe que eu não estou sendo intencionalmente presente ou intencional suficientemente, ele vai me tirar de algum lugar. Por enquanto isso não aconteceu. Então, eu carrego ainda essa chama de querer fazer tudo sem essa questão de olhar para trás. Porque, de fato, eu não consigo mais olhar para trás. Eu tô num lugar onde Deus falou, é o começo. Ele vai fazer mais coisas. Então, às vezes, desanimado para gravar alguma coisa, aí sim, né? Você sai de uma rotina de trabalho cansado, aí você tem que fazer hora extra, aí tem a faculdade de teologia, aí tem o relacionamento, aí tem as coisas de casa para fazer, aí você não tem ideia pro vídeo, acabou. Mas é que a gente é um nicho muito bom, o gospel sempre tem ideia, né? É filho de pastor, é bíblia, é piada, é música, então... Mas às vezes desanima assim, Dani. Mas eu não penso em desistir, não. Amém. Agora eu queria puxar o nicho do seu relacionamento, então. Você Verdade. comentou aí sobre essas diversas áreas da sua vida. E como foi o momento em que você conheceu? Conta um pouco sobre sua noiva, como foi o momento em que ela entrou na sua vida. Ela tá aqui acompanhando, pra quem não sabe, ela tá aqui nos bastidores. E como foi quando ela entra na sua vida? Como ela tem te ajudado nessa fase ela é líder junto com você, dos jovens hoje na sua igreja? Conta um pouco pra Top. gente. Vamos lá. Ela entrou na minha vida como um propósito de Deus pra me fazer voltar, sabe? Ela me amou quando eu tava ferido e machucado, cuidou de mim e continuou me amando agora que eu tô restabelecido, sabe? E isso é propósito. Que ano, amor, você chegou na igreja? Era 20, né? 19, um ano antes. Era 19, ela chegou na igreja. A minha tia, Priscila, um beijo, tia Pri, que deve estar vendo isso também. Líder de jovens, nos liderava, junto com a tia Beca, né, amor? E o Vandinho também. Aí teve a época do Rafa e da Carol. Fomos liderados por bastante gente, o que foi muito bom. E ela sempre teve essa chama do amor por mim, mas eu tava numa fase diferente da minha vida. Eu tava mais tranquilo. Aí eu me afastei da igreja e ela me visitava. Ela foi a minha intercessora, juntamente com toda a igreja. Por isso tem que fazer parte de uma igreja local, a rede de apoio. Muito. Muito importante. As irmãs do coque, elas existem. Elas podem não ter coque, né? Mas elas existem. Agora ela tem muito de chapinha. Chapinha. Mas continua sendo a irmã. Mas continua tendo a unção e a oração. O espírito é o mesmo. E ela orando, intercedendo por mim, me visitando intencionalmente em casa. E eu comecei a enxergar propósito nessa amizade, até que eu fui restaurado pelo Senhor, a gente começou a conversar. A gente teve uma conversa onde ela abriu o coração pra mim e a gente começou a orar sobre isso. Orando sobre isso, a gente entendeu o propósito. Além da liderança, além de qualquer coisa, é que nós, lá na frente, sejamos um. Que vale ressaltar que quando você tem certeza, né, o sinal verde, não só do Senhor, porque o namoro não é algo tão espiritual quanto a gente acha que é, né? Sim. Deus, ele te dá sabedoria e capacidade pra escolher, mas você tem que amar a pessoa. O namoro não é tão espiritual, ele é racional, a razão do amor, né? Mas assim que a gente recebeu o sinal verde, a gente trabalhou nisso, a gente começou a estar junto, a orar junto, a buscar o Senhor junto, porque atrelou a liderança. O que foi bom, impulsionou, né? Transformou numa arma. A gente estava junto o tempo todo, orando pelos jovens. A gente passou a ser uma referência para os jovens relacionada a relacionamento, né? E vinham buscar conselhos com a gente. Então, ela me auxilia hoje na liderança, a gente lidera junto, na verdade. Em 19, ela chega na igreja, 20, a gente começa a conversar. 21, 22 foi que deu start, assim. E em dezembro de 22, dia 20. Caraca, eu tô bom de data. Pasmem. Ela tava tipo assim, erra Quero pra ver você se ver. errar. Não. Pasmem que a gente ia fazer dia 19 de dezembro, mas 19 é o dia do aniversário do meu cunhado, irmão dela. A gente falou, não queremos dividir data com ninguém. Deus não divide a glória, porque eu vou dividir a data. E aí a gente fez dia 20 de dezembro, que foi maravilhoso. Noivamos em novembro do ano passado. Outubro, ela falou novembro, eu não sei porquê. A gente noivou em outubro do ano passado. E casaremos dia 28 de março de Amém. 2026. Olha, Se ele não voltar. E Nimurkia, Sabe o que era muito louco, Gá? Quando a gente olhava pros dois assim, você falava, cara, eles combinam demais. primeira vez que eu acho que eu vi vocês não namoravam ainda, não sei. não, acho que não. Acho que não, mas eu acho que eu falei pra minha irmã, eu falei, eles namoram? Ela, não namoram. Aí passou pouco tempo e estavam namorando. Cara, eles souberam esperar o tempo certo de Deus, isso é muito importante. Maravilhoso, mano. O tempo, porque Deus,
Deus, ele traz clareza. Isso traz. Quando Salomão pede sabedoria, ele pede sabedoria para abranger todo o contexto dele. Claro que ele não soube ter muita sabedoria na área sentimental, né? A gente sabe bem disso. Por isso que, né, sejam fiéis. Mas o Senhor, ele dá sabedoria e também traz clareza e paz de espírito. Seja a paz o árbitro de vossas ações, né? Então, eu tenho paz ao lado dela. E agora eu quero fazer uma pergunta sobre sua vida pessoal, Kelvin. Quem é o Kelvin, além do trabalho, dos ministérios, do namoro? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você curte assistir um futebol? Gosta de praticar algum esporte? Tocar harpa. Não, o instrumento já entra já entra na questão aí do ministério. Me chama pra jogar FIFA, irmão. Fifinha, você Mas não destrói? aguenta, ninguém aguenta comigo. Cara, a gente vai contar da tradição aqui da Ice pra Você ele. já sabe daqui? Eu vou quebrar, pode falar. A gente tem o Fifinha aqui, oficial. Pós-vigília, abençoado e pós-vigília. ungido. Se tem vigília, tem Fifinha. É forte, hein, mano? Então, cara, olha como é, né? Tem muitos jovens que hoje eles estão aqui Graças ao filho. graças ao FIFA, mano. Deus usa coisas de Porque- Satanás, né, mano? Não, porque, olha isso, uma coisa é você falar, tem um dos nossos apresentadores, o Croc, o JP, aí ele nunca tinha pisado numa igreja. E aí a gente, na época ele morava no meu prédio, no prédio que eu morava com os meus pais, e aí a gente chamava os moleques do prédio, vamos lá, vamos lá. Um dia, nunca vinha, quando era culto. Aí um dia eu falei assim, vai ter um dia diferente lá na igreja, lá, não falei que era na igreja, eu falei, vai ter um dia diferente, vai ter futebol de sabão, vai ter lanche, vai ter uns negócios assim, ele veio. Aí chegando aqui ele viu que era numa igreja, e quebrou aquele negócio de tipo, vou entrar numa igreja. Veio, curtiu, depois teve o quê? FIFA. Cara, Já igreja pegou o cara na diferente, curva, o meu. cara joga futebol de Cara. sabão, FIFA, dá risada. e numa dessa ele ficou pelas amizades, porque isso é muito importante também. Muito, mano. Você ter ali amigos de verdade. E ele ficou pela amizade e aí até hoje ele fala, mano, se fosse Fifinha, se não fosse as coisas. E aí, obviamente, ele começou a frequentar os cultos, Que legal. pelas amizades. Hoje ele é batizado, o pai dele se batizou, começou a vir por Nossa. causa dele. O primo dele tá pra se batizar, ele já faz parte aqui da nossa igreja também. E você vê como Deus ele alcançou uma família por uma ação, né? E aí volta naquela questão, né? Imagina na internet o poder Exato. que tudo isso tem. Total, cara. A gente não pode espiritualizar todas as coisas, Sim. mas em todo momento somos seres espirituais. É isso. Que a gente entendendo o propósito das coisas, em tudo que nós fazemos pra glória de Deus, a glória de Deus é vidas. Ter vidas, ter gente junto com ele. A glória de Deus é olhar e falar, caramba, olha quantos filhos eu tenho. Eu amo meus filhos. E se a gente puder alcançar a gente através do FIFA, através de jogos de internet. Por exemplo, eu gosto muito de assistir filme, série. Faz tempo que eu não assisto uma série. Acho que a Que última, série você curte assistir? a última que eu assisti foi a nova temporada do Round 6, eu acho. Nossa, Mas pra mim é muito herege. Pra mim é só The Chosen. Inclusive, beijo The Tá Chosen, assistindo o Caso de obrigado. Davi? Não? Mano, não, porque eu acho que eu não tenho. É na Paramount, né? É Não. no Prime Video. Ah, não é porque não me chamaram pra fazer a Tô propaganda. vendo duas séries. Ah, não chamou, não assiste. Aí confere Besta, aí. besta. Ó, tô assistindo Casa de Davi, eu tô assistindo Reacher. Reacher. Cara, boa também, hein? Cara, Então, falando legal. de uma, qual que é o nome de uma série que tá muito conhecida agora? Caraca, acho que eu não vou lembrar o nome da série. Mas esquece. Se eu lembrar, eu falo. essa é boa. Mas, Nossa, ó, excelente. enfim, é o Kelvin tá convidado. Não, tá Se intimado a você gosta comparecer. de FIFA, venha participar dos... Viu que vai ter vigília na igreja? Vem. Vem. Você vai ser abençoado, vai ser uma noite maravilhosa. E saiba que depois da vigília tem também. Cara, é sensacional. Esses momentos de descontração fazem valer a A pena. gente cresce muito a nossa amizade. Muito. Assim, Total. Eu falo, eles não são meus amigos, eles são meus irmãos. Porque a gente realmente cria isso, É sabe? nítido quanto que isso une o grupo, onde ali as pessoas expõem a fraqueza. E engraçado que todo FIFA, depois da brincadeira, do jogo, quando tá amanhecendo o dia, a gente tem aquele papo cabeça de reflexão, onde a gente se sempre expõe, tem um fala de momento de Jesus. mesa. E ali é onde é inserido e muitas Cara, vezes que top. apresentado Jesus, sabe? Isso é muito importante porque talvez a gente não tenha o tempo de qualidade na hora da vigília com as pessoas. Exato. É necessário ter o tempo de mesa. Tem o tempo, né, do Pentecostes ali, né, do mover do Espírito lá em Atos 2, mas depois eles vivem na mesa. O que fideliza, assim, laços não é só as quatro paredes da igreja, é as quatro paredes da sua casa, Sim. da mesa, do FIFA, do partir do pão, mano. Lembra? Atos 2,42 fala que eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, partindo o pão de casa em casa, tomando suas refeições com singeleza de coração. E a partir daí,
o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Aí é aquela coisa, nem tudo é espiritual, mas nós somos espirituais em Sim. tudo que fazemos. No FIFA, talvez a pessoa possa ser mais tocada naquele momento do que na vigília. Porque a vigília quebrantou o coração dele. No FIFA ele já tá com o coração aberto, já tomou uns 3, 4 gols, desistiu do jogo, sentou. Você senta do lado do cara, o cara tá com o coração aberto, começa a confessar pecado, começa a pedir ajuda, começa a entrar na rede de apoio. Então, a fidelização, talvez ela não venha do culto na igreja, ela venha do culto fora dela. E aí entra também algumas outras atividades. Se você tá assistindo, você não sabe, mas a nossa igreja, ela tem outros projetos também que com esse mesmo objetivo, que o FIFA é algo mais jovem. Sim. Mas a gente fundou recentemente o nosso Ice Bike. Tem bocha? Cara, no acampamento. No acampamento teve. No acampamento os caras Bocha. jogaram bocha. O sítio que a gente fez lá O bocha é tinha... legal, mano. Cara, é A legal. gente fez o Ice Bike e, cara, impressionante. O negócio é assim, a gente vai é pela saúde, a gente se reúne, a gente faz uma oração antes de sair, uma oração depois de sair. E algumas semanas atrás aí a gente pediu pra um rapaz fazer oração e, cara, depois ele mandou no dia seguinte um áudio de 2 minutos falando assim que aquela oração, aquele pedido, solicitação, você faz oração pra encerrar a noite, mudou Nossa. a semana do cara. Então, assim, pra você ver que o negócio, a gente foi andar de bicicleta. E agora tem outro grupo que é o de defesa pessoal. É, E eu isso aí tenho vai ser legal. certeza que já está sendo uma bênção e o pessoal logo, logo vai ter coisa. Porque a gente sabe que só o fato de estarmos reunidos entre irmãos já é uma atmosfera diferente. E a relevância da igreja nesses aspectos da sociedade é muito legal, né? Sim. A priori nós somos chamados para pregar o evangelho, mas a gente prega o evangelho nas atitudes, Sim. em tudo que nós fazemos e legal, cara, a defesa pessoal é muito importante. Sim. Muito. É algo muito legal que você falou agora, essa questão da influência que a gente tem sobre a vida das pessoas, ainda mais com uma responsabilidade como conhecedores do evangelho. Isso vai de encontro àquilo que a gente estava falando, porque hoje a gente te considera um influenciador, hoje você tem um alcance muito grande. Então eu acredito que tem uma preocupação sempre muito grande no que você vai transmitindo. Se você tem essa preocupação, cara, qual é o legado, qual a mensagem que eu vou deixar? Sim. Porque eles vão te usar como referência É. de inspiração, sabe? Esse cuidado é muito grande porque a gente tem que trabalhar para que a geração passada se orgulhe e a próxima geração se inspire. A nova geração olha pra gente e fala, caramba, esse cara é uma referência. Pra nós, eu digo, nós jovens de 20, 25, até 30 anos, gente jovem. Mas a real é que quando você entende que você não é só influenciador digital, é sim espiritual das pessoas, né? Não é longe de qualquer guru da fé, assim, eu digo influencer de falar, de influenciar mesmo, influenciador. Muda o que você fala, muda o jeito que você se porta, muda onde você está, as companhias. Então, é o que eu falei, a conduta, ela vai à frente das palavras, né? Lembra aquilo que Paulo também fala sobre a conduta ilibada, sobre não se tornar repreensível, igual Pedro se tornou? Palavra dúbia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, tem um cuidado muito grande, Dani, porque além das pessoas gostarem do meu conteúdo, aquele é um alimento. E eu não posso dar toda hora, por exemplo, doce, diversão. Preciso dar alimento, que é a palavra. Claro que o humor, ele vem junto com a palavra, mas não literal. A literalidade salva, né? Igual que a gente falou sobre Filipenses 2. Abrir a palavra, falar sobre o testemunho. Por exemplo, eu e o Emano, que tá aqui comigo, a gente recebeu a palavra do Senhor. Aonde Deus derrama a palavra, nós derramamos intensidade. Aonde há a palavra de Deus, a gente se aplica. Eu preguei essa palavra num vídeo de internet, várias pessoas começaram a mandar mensagem. Coisa que talvez no vídeo de humor não faça muito sentido. Ah, é legal, Deus falou comigo. Deus pode falar no meio do humor. Mas a literalidade, então, é ter esse cuidado. O influenciador de verdade sabe gerir o público, gerir o povo. Porque eu replico, não são views, são vidas, né? Exato. A gente fala muito sobre isso aqui nos jovens e eu tenho isso pra mim como... Isso foi um conselho da minha mãe. A minha época da escola, assim, eu só queria saber jogar videogame. Eu não estudava, não gostava de estudar. Se não sentar pra fazer Era lição de FIFA? casa, era FIFA. Online? FIFA e COD. COD, mano. COD era forte. É forte. E era muito. E aí minha mãe chegou assim, notinha vermelha, ela falou, olha, ó uma coisa que você vai guardar pra vida. Eu guardei, tá, mãe? Você tá me ouvindo aí? Ela falou assim, a sua vida como um todo, ela tem que ser um equilíbrio. Tudo. Você estuda, você faz os seus deveres, você faz as suas tarefas aqui em casa também, que também precisam ser feitas, e você também tem um momento certo de jogar.
o que tá acontecendo aqui na sua vida é um desequilíbrio que está afetando outras áreas da sua vida. E isso também vale pra área espiritual. Porque na Total. época eu era adolescente, e eu já estava começando a tocar, e ela falava: "Quanto tempo você tem se dedicado para o seu ministério?". E hoje eu falo isso pra muitos jovens que vêm aqui, eu falo: "Ah, isso aqui do equilíbrio ele vale pra tudo, inclusive para o seu conteúdo". É. Porque se você não tem equilíbrio no seu conteúdo, você deixa de fazer muitas vezes aquilo que Deus. É. Então assim, pode ser só humor, Deus pode agir no humor? Pode. Mas existe um momento em que deve ser pregado, em que o Kelvin, que é o mesmo Kelvin que aconselha os jovens, mesmo Kelvin que prega lá na cal, ou que louva, Uhum. deixa de ser o provando que tudo pode ser worship, É. que pode, mas pra mostrando aquilo que os louvores que Deus tem colocado no seu coração. Então eu falo que assim, pra muitos jovens que às vezes eles vêm conversar comigo, né, se os jovens estão assistindo aí, eles sabem que é verdade, porque eu falo: "A vida ela é um equilíbrio". Muito jovem que vem começo de namoro, assim, eu falo: "Olha, é equilíbrio, que agora você vai querer ver ela todo dia". Eu sei como é, um dia eu comecei a namorar, e quando você consegue o carro então: "Tô Nossa. passando aqui na sua rua, vamos no Quer dar uma mercado, volta? vamos na". Você arruma motivo pra ver. Só que assim, é equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio em tudo, e isso vale inclusive para os conteúdos também. Com certeza. Cara, acho que eu citei a carta a Timóteo umas 6 vezes aqui, eu cito de novo. O espírito de moderação e equilíbrio. Exatamente. Cara, moderação pra saber o que fazer, com a medida certa, e o equilíbrio, o quanto fazer. Isso é muito importante do quanto fazer. Tem gente que negligencia a importância de você estar presente no seu lar enquanto você é namorado, noivo. Ainda mais quando é casado. Sim. Mas, jovens, eu sei que a gente tem muita coisa pra fazer, vocês têm interesse, vocês querem sair pra jogar, querem jogar videogame. Mas a sua responsabilidade primeira, por favor, frisem isso. Antes de tudo, primeiro o Senhor, mas o segundo é a sua família, que não é a sua namorada. Ainda. É o seu pai e sua mãe. Claro, a sua namorada ela vai se tornar sua noiva, a sua noiva vai se tornar sua mulher. Mas o Senhor, ele deseja equilíbrio. Então, Deus, igreja, Deus, família, igreja, perdão. Deus, família, igreja. A gente tem essa ordem. Então, é muito importante chegar a moderação e equilíbrio. Pra nossa geração, então, que tá tudo muito rápido. Exato. Dopamina, Reels, tudo Isso eu fazendo. falo porque assim, a pessoa, exatamente por conta de influências gospel, mas eles falam muitas vezes muitas coisas no bom sentido. Mas essa intensidade que é colocada, essa santidade, a gente pode dizer dessa forma, para uma pessoa que ela ainda não tem o equilíbrio e a moderação, ela é muito preocupante. Muito preocupante. Ela é muito preocupante porque é um estilingue. Lembra lá que você falou do Dark Flash? Vou pegar esse exemplo. Mesmo jeito que puxa aqui, se escapa, volta com tudo, sabe? É isso. Então, eu penso muito dessa forma. Então, sempre eu aconselho muito aqui os jovens Uhum. assim. A gente tem o exemplo do Thiago. Você conhece ele aqui, né? O Thiago tá aí nos bastidores. Menino bom. Abraço, Thiago. Menino bom. Amo o Thiago. Thiago, assim, eu falo pra ele que ele é um dos nossos melhores diáconos sem ser diácono. Cara, ele é sensacional. Ele é um dos nossos melhores obreiros. Ele quer estar presente em tudo. Mas existem momentos que eu olho pro Thiago e eu falo: Thiago, você precisa ficar com sua mãe. Você precisa ir pra sua casa. Você precisa, enfim, ter um momento seu. Você precisa sentar aqui, ó. Eu pego escala, eu monto as escalas aqui do time de mídias e eu tiro o Thiago pelo menos uma vez por mês, porque eu falo: é importante. Você não passe por aquela porta. Hoje é o dia de você sentar aqui e você receber. Receber aquilo que Deus tem preparado pra você. Cara, é um pouco de tirar daquela questão também, às vezes, da zona de conforto, que você passa a encarar aquilo como uma rotina, algo obrigatório. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que servir. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que a gente se acomoda, você para de buscar novas revelações, mais profundidade com o Espírito Santo, isso pode afetar muito. E até você, como líder de jovem, também, como você enxerga isso tudo. O serviço não pode virar seu senhor, né? A gente precisa estar equilibrado e moderado nas áreas da igreja. Uma estafa é bem verdade que possa acontecer. Você fazer tanta coisa, aí é o momento em que você fala: errei porque não soube ser moderado e nem equilibrado. Cara, tudo bem, tem igrejas que carecem, né, de uma equipe de diaconia e tudo mais. E se você é essa pessoa, o Espírito vai te dar graça para que você faça o que for preciso na sua igreja, né? O seu exemplo é uma exceção. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Cal e da ICE. A gente está falando de igrejas que tem uma separação diaconal, tem uma separação do presbitério, episcopado como um todo. A gente tem pastores, líderes que é muito importante a gente sentar para aprender, porque
o Senhor, ele deseja que nós aprendamos, né? Antes da gente ser... A gente antes era escravo, nós somos servos, mas nós somos filhos também. Filhos sentam à mesa. Kelvin, você tá falando que enquanto eu sirvo eu não tô sentando à mesa? Não tô falando isso. Mas existe um momento de transbordar e um momento de ser cheio. É isso. Aí equilíbrio e moderação. Porque, mais uma vez eu falo, o serviço não é o nosso Senhor. Nós somos assenhorados pelo Senhor do serviço. Foi muito Concordo em todos. Não, total. Concordo 100%. maravilhoso isso, É. porque isso gera em nós, na nossa liderança, coisa saudável. A gente não vai estafar o nosso liderado. A gente não vai estafar os nossos amigos. Dividir o cargo, dividir o peso. Isso. E aí entra a grande questão da referência que a gente estava falando lá no começo. Exato. Porque existem lideranças que é só imposição. Sim, Você pede, você incentiva isso, e às vezes a pessoa que está servindo, ela tá já ali sobrecarregada, precisando receber algo de Deus. Não é nem mais da liderança, não é nem mais. É de Deus, e ela é impedida. E aí é muito diferente quando você tá num ambiente. Eu falo isso porque quando o pastor Heraldo ele veio aqui, eu falei isso pra ele, meu sogro. Eu falo, você é uma grande inspiração pra mim, não por ser meu sogro, mas antes de ser meu sogro como pastor. Porque se a gente vai fazer um evento aqui e precisa abrir barraca na chuva, Ele é o primeiro a ele tá é o lá. primeiro a pegar a barraca e chamar as pessoas pra abrir. Vamos abrir junto isso aqui? Se precisar de ajuda, ele já voltou em ano novo pra fazer ofício fúnebre de uma pessoa que nem era membro da igreja, mas porque era um primo, parente de não sei. Faleceu bem no dia 31 de dezembro. E o pastor, ele voltou somente pra fazer. Ele largou a família, ele explicou, ele falou, eu volto daqui a pouco, mas eu preciso fazer isso. Então assim, é diferente quando você vê. Sim. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu vejo como as nossas lideranças, tanto da questão da igreja, os nossos pastores, como nós partilhamos do mesmo pensamento da liderança de jovem. Muitos jovens, a gente estava conversando isso antes de Verdade, você verdade. chegar. E é muito diferente quando o jovem ele vê o líder fazendo junto. Ele falando, Cara, isso ele motiva vendo. tremendamente o jovem, porque pensa assim, você se colocando como uma pessoa que às vezes não tem uma maturidade espiritual tão grande, um conhecimento aprofundado. Ah, cara, mas ele só manda eu fazer as coisas, eu só vejo ele dando ordem e tal. Mas quando ele se coloca numa posição de que ele é o primeiro a estar lá, ele é o primeiro a estar servindo, aquilo vai gerando uma sede e fala, opa, peraí, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu Sim. quero ajudar. E muitas pessoas Perfeito. acabam até chegando em você, né, Gá? Tipo, eu quero ajudar, eu quero participar. Gera movimento, né? Gera movimento. A gente tem que lembrar que, como líderes, a gente tem que fazer igual Jesus, lavar os pés dos nossos discípulos. Exatamente. A gente precisa se cingir de uma toalha e lavar. E outra coisa, acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o líder que precisa exigir demais é porque deixou de dar o exemplo. Ou, claro, existem pessoas que estão endurecidas, liderados endurecidos, mas aí é com exemplo que a gente vai desconstruir esse coração de gelo. Quando a gente precisa exigir demais, falar, pedir, a gente entende o contexto de você, jovem, que tá vivendo preparação para casamento, para tudo que você tá fazendo. Mas olhe para nós e veja, a gente não tá só falando, a gente tá fazendo. Sabe? Então, no dia em que a gente puxar a orelha, a gente fizer, é porque nós temos o exemplo que antecede isso. Olhem para o que nós estamos fazendo. Lembrem, né? As obras, elas vêm junto com a fé. Fé sem obras é morta e obra sem fé não tem valor nenhum. A gente não só manda, mas a gente faz, né? E claro, é muito legal que a palavra, ela mostra Jesus mandando e tal, mas o verdadeiro líder, ele sugere. Porque Jesus nos ordenou. Cara, o que você acha? Pode me ajudar? E não existe sugestão mais pura do que o exemplo, mano. Isso é muito poderoso. E, cara, pastores que pastoreiam e lideram igrejas, que são os primeiros, mostra a alma saudável de uma igreja. Sim. Isso é lindo, mano. Sim. Cara, legal. É muito bom quando a gente encontra uma comunidade tão próxima da gente aqui, que a gente tá sempre procurando fazer coisas juntos, sempre manda um convite, né? Dos nossos eventos, das nossas atividades, ver que a gente partilha não somente da mesma fé, dos mesmos princípios, mas de uma liderança muito parecida. Exatamente. Isso é muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Esses momentos de troca são enriquecedor, cara, que a gente compartilha não só conquistas, não só vitórias, mas também dificuldades. E a gente entende junto, cara, como que a gente pode pensar numa ideia, traçar um planejamento pra isso. Isso constitui um corpo saudável e aquilo, meu. A gente tá sempre unido, sempre que pode. E esses momentos aqui são maravilhosos, né, Gá? Com certeza. É a mesa que a gente falou, né? É a mesa. É o Fifinha. É o Fifinha. E falando dessa questão de liderança, de legado, porque com certeza isso é um legado
da liderança que antecedeu a nossa, dos nossos pastores, dos Certeza. nossos antigos líderes, foi passado pra gente que a gente espera passar. Pra você, Kelvin, falando da questão do seu ministério, falando da questão do trabalho que você tem feito com a internet, enfim, de modo geral, da sua vida, o que você espera deixar de legado para as futuras gerações? Eu acho que o maior legado, né, além de ser o seu testemunho, é sua serventia, né? Eu não quero ser lembrado só pelo que eu falei, mas pelo que eu fiz também. Então, o cara que chegava antes de todo mundo, o cara que arrumava a cadeira. É muito legal que quando o seu coração, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, né? Meu coração não tá no meu Instagram. Meu coração não tá no meu número de seguidores. Mas se as pessoas olharem e falarem, caramba, o cara que tem 100 mil pessoas chega às 4 da tarde e sai do culto 10 da noite, porque ele chega, arruma a cadeira, depois arruma de novo. Isso gera testemunho pra gente. Eu quero ser lembrado como o cara que talvez o senhor fez alçar voos nas redes sociais, mas nunca abandonou a igreja local. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que sedimentou novos líderes. Quero ser conhecido como uma pessoa que não só lançou músicas, mas lançou o discipulado através delas. Pessoa que lançou pessoas. Por que não? Nós podemos ser usados para impulsionar outras pessoas. Quem discipulou Billy Graham? Sabe? Quem discipulou os grandes pastores que a gente tem? Quem discipulou Hernandes Dias Lopes? A gente não fala sobre isso, mas eu quero, se for preciso, eu posso ser Arão de Moisés. Mas se Deus nos levantar como Moisés, nós seremos Moisés. Então, eu acho que o legado o Alê fala uma vez, né? Um legado de paixão, fogo e lágrimas. Lágrimas na presença de Deus, paixão para nunca deixar de servir e fogo para entender que Deus também é juízo. Nunca deixar de pregar o arrependimento e o juízo de Deus que está próximo, gente. Ele tá voltando. Mas eu quero deixar esse legado, sabe? De um verdadeiro homem de Deus que nunca se ensoberbeceu e foi um servo inútil até o fim. Sabe? Cara, sensacional. Meu, não tem nem o que acrescentar, o que pôr, foi Muito bom. perfeita a sua colocação. E, cara, algo que a gente faz bem bacana aqui, sempre que a gente tá caminhando mais pro fim do podcast, pra uma troca de ideia aqui no Ice Talks, é que a gente faz perguntas bate-pronto. Onde a gente manda pra você já dá aquela resposta Já meio deu que pra no ver que ele tá freestyle. preparado. Não, ele já aqui, ó, se ergueu, então a gente vai fazer algumas perguntas, deixa eu orar. respostas pragmáticas e objetivas. Vamos lá. Manda aí a primeira, Dani. Cara, primeira, qual o seu versículo favorito da Bíblia? Macabeus 3. Eu quase joguei água Eu sabia que ele ia soltar alguma. Colossenses 1 tem falado muito comigo, que fala que nós somos reconciliados com Cristo e temos acesso a todas as bênçãos nas regiões celestiais. E Filipenses 2 também. Rapidão, vai, outra. Amém. Próxima. Que louvor você mais gosta? Agora, seu lado músico. Hoje em dia, a primeira essência. Vem, Senhor, e me Cara, resgata eu também. todos os Nossa. dias. Eu tô muito. E eu tô esse é ouvindo raiz, muito Pô, esse. peraí, mano, esse podcast aqui tá, como diz um amigo meu, tá um confirmamento de Deus. Nossa, cara, eu fico o dia inteiro cantando. Cara, eu tava escrevendo as perguntas, eu falei, eu tenho uma curiosidade, se você pudesse jantar, porque eu vi aqueles quadros, eles se portando como os discípulos, como as crianças, se você pudesse sentar, cara, eu vou jantar com essa personalidade bíblica, com quem seria e por quê? Sem ser Jesus, né? Sem ser Jesus, sem ser tá? Jesus. Tem que ser qualquer um. Qualquer um. Eu acredito que... É que todo mundo fala Paulo, né? Davi, por conta do coração quebrantado dele. O cara Você meteu... não assistiu Casa de Davi ainda? Não assisti. Nossa, depois você vai querer sentar mais Vai aí. maratonar. Porque o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Eu quero permanecer com esse coração até o fim. Amém. Por fim, tem mais duas. Mais duas, antes da última. Se você pudesse perguntar algo pra Jesus, o que você perguntaria? Como, além de ser como igual a ele, como perdoar como ele perdoa, sabe? Que a gente trabalha, né? A gente olha pra esse mundo e tem tanta atrocidade que eu acho que uma das coisas que faz com que nós percamos o viés da liderança, algo do tipo, é a falta de perdão com pessoas que nos feriram, e às vezes vamos ferir pessoas. Como você consegue perdoar, Jesus? Sabendo do que as pessoas fazem. Ou seja, como você conseguiu me perdoar, saca? Nossa, eu lembrei daquele louvor do Israel, né? Como pode me amar? Forte. Nossa, essa pergunta ela é muito boa. Sempre tem uma resposta diferente. Isso é legal. Não se Isso é legal. repetiu Isso as é verdade. respostas Nenhuma aqui. vez, tipo, é uma similar, assim. Muito bom. E por último, eu queria que você deixasse ali naquela câmera, antes da gente encerrar, uma mensagem pra quem tá te Exato. assistindo, pra quem te acompanha, pra quem não te conhecia e talvez hoje tá te ouvindo aí pela primeira vez. Fechou. Primeiro eu quero agradecer a vocês, ao Senhor, por essa oportunidade. Falei que nem um pentecostal agora, né? Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade.
Você que é jovem e tá assistindo a gente, faça parte do que nós temos vivido, sabe? Procure a AIS, procure a Cal, que pra mim tem testemunho de 2 igrejas bíblicas, saudáveis, imperfeitas, igual qualquer tipo de igreja, mas igrejas que prezam pela Bíblia, pela vida com Deus. E respeite seus pais até o fim de sua vida, né? Eu tô no processo de noivado hoje e a reverência aos pais, o temor ao Senhor é o que tem feito abrir as portas. Então é um mandamento com promessa. Seus dias são prolongados nessa terra. E esteja perto de pessoas que vão poder falar a verdade na sua cara, que vão te discipular. Elas vão te exortar porque te amam e vão também orgulhar-se contigo nas suas conquistas porque te amam também. Ou seja, faça parte de uma igreja local. Cara, que sensacional. Kelvin, em nome de toda a equipe aqui do Ice Talks, da Igreja Ice, a gente quer agradecer por você ter disponibilizado num tempo. A gente sabe, né, Gá, que a rotina dele tá bem corrida. Todo mundo ouviu um pouquinho dela, viu que não é que é fácil. bem puxada, mas mesmo assim ele com o coração sabe, não, vamos Ele lá tava e tal. muito empolgado, a gente também, então a totalmente, gente velho. viu. Bom, o resultado tá aí, né? Foi um Aí, bate-papo, a gente nem sensacional. viu o tempo passar, foi muito bom. Gá, é sempre um prazer estar aqui do seu lado, Ah. cara. Tamo junto. Espero que por Irmão. muitos mais vezes, né? Kelvin, Tamo junto. cara, que satisfação, irmão. Deus Você é uma continue referência. abençoando você em todas as áreas da sua vida, seu noivado, sua família, Amém. sua igreja, seu ministério com os Em nome jovens, de seu Jesus. ministério Amém, Gá. com a internet, com louvor, enfim, todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que já está abençoando, é muito nítido isso. E a Amém. gente fica muito feliz de ver os frutos, né, Exatamente. desse trabalho, dessa sua dedicação. Com certeza é muito nítido. Então, em nome de toda a equipe do Ice Talks, da Igreja Cristã Evangélica, a gente te agradece aí por ter participado. Esperamos que tenha curtido aí o pessoal, o bate-papo e o presentinho também. Tá maluco demais. A gente comeu um negocinho aqui, viu, gente? Então a resenha. Não foi nada de briefing, né? Porque a gente não falou nada do que tava no script. Nada. Não, Foi um bate-papo mesmo de coração rasgado. Então, atrás das câmeras, a mesa continua. E antes do podcast, a mesa também. Então, Isso aí. total. obrigado em nome da minha igreja, dos meus amigos que estão aqui. É um prazer estar com vocês. E se tiver uma parte 2, tamo aí. Com cara. certeza vai ter. E Ó, É, junto, tem né? assunto pra Vamos isso, hein? Se não for num debate, Exato. quem sabe numa Trazer conversa Tema mais ali legal. instruída de algum tema, Isso que é a legal, gente viu hein? que o rapaz manja de Bíblia, né? Tá aqui o convite pro pai do Kelvin também. Também. Vai nos fazer assistir. a ponte aí. Com hein? certeza, com certeza. E pro pessoal que Quem nos sabe depois a gente não acompanhou. faz o também. episódio dos Vingadores aqui também. Cara, nossa, já Ia pensou ser nessa legal, mesa? Ia hein? derrubar até a internet. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse podcast Exato. com seus familiares, Isso aí. com seus amigos, para que alcance a vida de mais pessoas. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e até mais. Abraço, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Gente, tchau. Valeu.